Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos, onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 8 de julho, celebra a Igreja a vida desses grandes santos, São Áquila e Santa Priscila. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Heracleia, na Trácia, hoje Mármara, na Turquia, Santa Glicéria, mártir. Data da morte incerta. Em Cesareia da Palestina, São Procópio, bispo e mártir, que, no tempo do imperador Diocleciano, conduzido da cidade de Citópolis a Cesareia, a primeira resposta da sua audácia, foi decapitado pelo juiz Fabiano. Morte no ano 303. Em Taormina, na Sicília, região da Itália, São Pancrácio, bispo e mártir, que é considerado o primeiro bispo desta igreja. Data da morte incerta. Em Toul, na Gália Bélgica, hoje na França, Santo Auspício, bispo. Morte no século V. Na Renânia, região da odierna Alemanha, São Disibodo, eremita, que, reunido com alguns companheiros, fundou um mosteiro junto ao rio Narre. Morte no século VII. Em Bilsen, no Brabante, na Ectual Bélgica, Santa Landrada, abadesa. Morte no ano 690. Em Würzburg, na Austrásia, hoje na Alemanha, São Quiliano, bispo e mártir, natural da Irlanda, que chegou a esta região para pregar o Evangelho e, por observar diligentemente os costumes cristãos, foi cruelmente assassinado, assim alcançando a coroa do martírio. Morte no século VII. Em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, a paixão dos santos monges abramitas, que, no tempo do imperador Teófilo, consumaram o martírio por causa do culto das sagradas imagens. Morte no século IX. Em Spina Lamberti, na Emília-Romanha, região da Itália, o passamento de Santo Adriano III, Papa, que procurou com grande diligência a reconciliação da Igreja Constantinopolitana com a Igreja Romana e, atingido por grave enfermidade, morreu santamente quando se dirigia para a Gália. Morte no ano 885. Em Tivoli, no Lácio, região da Itália, o passamento do Beato Eugênio III, Papa, que foi dileto discípulo de São Bernardo e,
depois de ter governado o mosteiro dos Santos Vicente Anastásio em Aqui Salve, foi eleito para a sede de Roma e empenhou-se intensamente para defender das insídias dos infiéis o povo romano e renovar a disciplina eclesiástica. Morte no ano 1153. Em Shimabara, no Japão, o beato Mâncio Araki, mártir, que, por ter recebido em sua casa o beato Francisco Pacheco, presbítero, foi metido no cárcere, onde morreu consumido pela tuberculose. Morte no ano 1626. Em Rencourel, localidade do Ródano Alpes, região da França, o beato Pedro Vigne, presbítero, que se dedicou incansavelmente ao ministério pastoral, na pregação, no ministério de ouvir confissões, em propagar a devoção à paixão do Senhor e à Santíssima Eucaristia, e fundou a Congregação das Irmãs do Santíssimo Sacramento. Morte no ano 1740. Vida de dois esposos São Áquila e Santa Priscila. Após 20 anos da ascensão de Nosso Senhor, a semente do Evangelho já havia se espalhado por numerosas cidades do Império Romano. Em Roma, alguns judeus professavam sua fé em Jesus como o Salvador. Entre eles, Áquila, um tecedor de tendas. Ele procedia de Anatólia do Norte, a atual Turquia. Sua esposa, Priscila, a nome abreviado para Prisca, era romana. Segundo uma antiga tradição, o casal era aparentado com o senador Caio Mário Pudente Corneliano, que hospedava São Pedro em sua casa em Viminale. Embora não haja fontes escritas que testemunhem isto, existem pinturas de São Pedro administrando o batismo a uma jovem chamada Prisca. Inicialmente o Estado romano confundia os cristãos com os judeus a ponto de oferecer a eles os mesmos privilégios e livre exercício do culto e dispensa de obrigações incompatíveis com o monoteísmo, como o culto ao imperador. No final dos anos 40, as discrepâncias dentro da comunidade judaica sobre a questão messiânica chegou ao conhecimento do imperador Tibério Cláudio César, que se mostrará benévolo com os judeus, mas que temia uma possível revolta e resolveu exilá-los de Roma por um tempo. Forçados a deixar Roma, Áquila e Priscila foram para Corinto, a capital de Acaia, conforme relatado nos Atos dos Apóstolos. O jovem casal teve que iniciar a vida numa cidade em que gregos, romanos, africanos e judeus conviviam. As tradições e as mentalidades mais diversas convergiam à capital, espetáculos sangrentos vindos de Roma, veneração a deuses etc. Além disso, Corinto era consagrada a deusa Afrodite. Tudo parecia impossibilitar a vida cristã. A cidade ocupava um lugar-chave entre o Oriente e o Ocidente. Os coríntios frequentavam as numerosas termas, teatros e os intelectuais podiam ter contato com escolas filosóficas de peso. Esta cidade, que abrirá as portas a todo tipo de novidades, inclusive aos costumes mais inumanos, acolheu o casal cristão entre seus habitantes. Áquila não tardou a instalar seu próprio negócio da indústria da púrpura e do tecido. Alguns meses depois, hospedaram um viajante que lhes pedia asilo. O hóspede vinha de Atenas abatido, após ter se dirigido a pessoas que apenas o ouviam para ter algo em que falar. São Paulo assim se recorda de sua entrada em Corinto: e me apresentei diante de vós débil e com temor e muito tremor. Além de o casal alojar São Paulo em seu lar, Áquila compartilhou sua oficina com São Paulo, pois este também era fabricante de tendas. Os Atos dos Apóstolos falam um pouco do trabalho na oficina de Áquila. Era trabalho de grande concentração, inclusive os tecedores estavam desobrigados de se pôr de pé à passagem de pessoas importantes para não se distrair durante sua tarefa. Em fins do ano 50 e início de 51, a oficina de São Paulo e de Áquila foi palco de um fato dos mais relevantes da história. Timóteo e Silas chegaram a Corinto para trazer notícias de Tessalônica para São Paulo. Os cristãos daquela cidade sofriam perseguição por parte daqueles que não aceitavam o Evangelho. O apóstolo então escreveu para eles a fim de fortalecê-los na fé e esclarecer dúvidas em torno do destino dos mortos e da segunda vinda do Senhor. Era a primeira carta aos Tessalonicenses e o primeiro livro do Novo Testamento. Não só pela atuação do apóstolo, mas também pela de Áquila e Priscila e de outros cristãos, a igreja de Acaia chegou a ser uma das mais importantes. O batismo foi dado, entre outros, a Crispo, chefe da sinagoga, Erasto, tesoureiro da cidade, Tércio,
que mais tarde seria secretário de São Paulo, Ticio Justo, membro da colônia romana, Estéfanas, um prosélito, e sua família. Escravos e libertos, artesãos e pessoas exponenciais, foram batizadas na cidade que parecia surda às moções da graça. No outono de 52, depois de um intenso trabalho apostólico, São Paulo deixou Corinto. Paulo ficou muitos dias com os cristãos em Corinto. Depois se despediu deles e embarcou num navio para a província da Síria, junto com Priscila e o seu marido Áquila. Antes de embarcar em Cencreia, ele raspou a cabeça como sinal de que havia cumprido uma promessa que tinha feito a Deus. Atos 18h18. Áquila e Priscila, movidos pela fé, junto com Silas e Timóteo, acompanharam o apóstolo na sua travessia de quase 10 dias até Éfeso. A nave ancorou no porto de Palermo, e os viajantes foram de barco até Éfeso, a capital da Ásia proconsular. São Paulo pretendia continuar em direção à Síria e embora os judeus do lugar instassem para ele ficar, o apóstolo seguiu, prometendo voltar. Éfeso era o centro da província mais populosa da Ásia. Havia ali uma importante colônia de judeus. Apolônio, abreviado, Apolo, homem eloquente muito versado nas escrituras, natural de Alexandria do Egito, possivelmente educado na cultura aberta à verdade, pregava na sinagoga. Um dia, Áquila e Priscila ouviram sua pregação e reconheceram o esplendor de um discurso messiânico. Ele, Santo Apolônio, começou a falar com coragem na sinagoga. Priscila e o seu marido Áquila ouviram falar, então o levaram para a casa deles e lhe explicaram melhor o caminho de Deus. Atos 18h26. O douto homem entendeu as razões e pediu para ser batizado. Apolônio foi para Caia e se apresentou à igreja de Corinto e ali foi de grande eficácia, com a graça divina, para os que haviam acreditado, pois refutava vigorosamente em público os judeus, demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Pela carta do apóstolo aos Romanos ficamos sabendo que Priscila e Áquila retornaram a Roma. Saudai Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, que para salvar minha vida expuseram suas cabeças. Não somente eu lhes devo gratidão, mas também todas as igrejas da gentilidade. Saudai também a igreja que se reúne em sua casa. Entende-se pela carta que os esposos realizavam em sua casa este tipo de reunião que em grego se chama eclesia, em latim ecclesia, que quer dizer convocação, assembleia, reunião. A casa de Priscila e Áquila ficava provavelmente onde atualmente se encontra a igreja de Santa Prisca, no Aventino. As escavações arqueológicas dos anos 1933 a 1966 descobriram 2 edifícios dos séculos II. No do século II, encontraram um lugar de culto ao deus Mitra. Na casa do século I, se reconheceu o titulus Priscae, a placa que indicava quem era o titular da casa. Não sabemos quanto tempo Priscila e Áquila permaneceram em Roma. Até o ano 67 se encontravam em Éfeso, pois São Paulo lhes envia saudações em sua carta a Timóteo. Alguns autores falam de um novo retorno do casal a Roma, ou pelo menos o de Priscila e Prisca. Em todo caso, os dados biográficos que chegaram aos nossos dias são suficientes para motivar-nos a gratidão a estes esposos que, dóceis à vontade de Deus, como seu mestre, o apóstolos das gentes, iam de uma cidade a outra defendendo sua fé. O martirológio romano afirma que eles morreram na Ásia Menor, porém, segundo a tradição, foram martirizados em Roma. São Áquila e Santa Priscila. Rogai por nós.